Bom, primeiro, boa tarde a todos. Quero começar agradecendo ao meu amigo Zé Vicente, que sempre nos convida aqui com muito carinho. Carinho esse que se materializa até na belíssima capa aqui, é realmente muito bonita. Eu tive uma surpresa, peguei logo uns 3 ali fora, então vou encadernar aqui também, está muito bonito, Zé. Como sempre é. Também agradeço pelo fato a gente ter muita atividade no dia a dia e eventos como esse, para mim, ou dar aula, ou estar numa banca, ou orientar aluno, é quase estar de férias. Então hoje me dá muita alegria estar aqui podendo compartilhar algumas ideias e com certeza aprender várias outras. Eu cito aqui então a presença do professor Rui, nosso atual reitor, do lado dele o passado imediato, o professor Carlos Alexandre, e ao citá-los e ao nomeá-los, eu quero dar o meu abraço em todos os que estão aqui nessa sala, em todos que estão nos assistindo ali no canal do YouTube e todos que vão nos assistir no futuro também na mesma referência. Tem vários conhecidos e professores aqui, não dá para citar todos. Bom, eu fui convidado a falar da teoria do caos, pelo professor Zé Vicente, talvez por aparentar ser um pouco caótico, meio desordenado, talvez por isso. É sempre desafiador chegar num ambiente como esse, extremamente multidisciplinar, e o primeiro dilema é o dilema de comunicação. Sempre falei de comunicação, é um bom argumento. A primeira vez que a palavra caos, que eu enfrentei essa palavra, foi ainda no ano de 91, 92, chegando na primeira reunião do departamento na Inglaterra, lá onde eu fiz o meu doutoramento, conforme já foi citado. Depois de falar umas 2 horas dizendo o que é que eu ia fazer, que tinha envolvimento com aquilo, os ingleses hearts e minds, sempre muito bem educados, falaram, olha, muito bacana, muito interessante, mas por que é que você falou sobre, não entendi a denominação, teoria do caos, para eles, pelo meu inglês, virou teoria das vacas. Então, teoria da vaca. Então, esse foi o meu primeiro enfrentamento. Que vaca é essa, Eu disse, estou me confundindo com gaúcho, apesar de eu estou cheirando a carne, Então, essa foi o primeiro enfrentamento com a teoria do caos. O segundo enfrentamento já foi na URGS, ali pelo ano de 97, o CESUP, o Centro de Supercomputação, recém-inaugurado, e eu apliquei, entrei num edital e ganhei um edital seletivo para ir para a CREI, na época o supercomputador era um CREI, e fui lá para a Califórnia, que era exatamente essa, enquanto concepção, enquanto modelagem, as interações ou transformações numa região metropolitana, no caso aqui Porto Alegre. Então, tudo isso tem a ver da maneira como nós interagimos. Eu vou apertar o botão da próxima transparência, que é aqui, mas eu não quero. Eu quero ver se eu evoluo um pouco. É o da direita ou da esquerda? Da direita. Tá, então vamos lá. Então, vamos entender, caos ou aquela desordem, primeiro como desconhecido, Eu não sei o que causa o aquecimento global, mas eu notei que toda vez que a água fica um pouquinho mais quente quando eu faço xixi, Um peixe falando para o outro, interagindo ali, eu chamo a atenção interação, Nós, os cientistas, estamos destruindo a Terra, e ali um outro setor, uma outra interação também necessária, a frase está colocada daquela forma, e, olha, eu não entendi, a frase está um pouco equivocada, você tem que fazer num termo que eu entenda. Essa daqui é um cartoon que saiu no Rio de Janeiro em 2012, quando em Petrópolis, numa noite, choveu, e parece que chuva, eu acho que é um evento, não é um desastroso, Desde que mundo é mundo, chove. Mas choveu, e numa noite ceifou a vida de 800 pessoas. Numa noite. E aí tem outra leitura do caótico. Aqui também enchentes, Está chovendo, ora, toda vez que chove, dá enchente. Toda vez que para de chover, dá seca. E às vezes o Guaíba aqui na nossa cara fica verde, Então, as razões são várias e parece tudo caótico. Quando a gente começa a juntar tudo isso, e aí eu me preocupo muito, e eu já vou exercitando com vocês, o seguinte, nós temos uma discussão a nível do plano das ideias, mas eu, quanto professor, vocês
vão observar na minha fala aqui, na minha apresentação, eu digo que uma virtude grande nossa é transformar, seja o que for, o mínimo necessário de conhecimento nosso em ação. Então eu tenho muita preocupação aí em ação, em agir, né? Então ali um fusca-rolha, ali um exemplo de uma engenharia elétrica em ação, ali uma engenharia hidráulica, ali uma rua normal, essa dali é no fundo da PUC, ali perto do campo da Tuca. Esse é um exemplo de um planejamento urbano também ali, tudo na cidade de Porto Alegre. Esse já é aqui no fundo do campus do Vale, né? Então a gente observa que as interações do mundo físico, mundo social, mundo econômico, acaba com os direitos humanos em cima do lixo. Me chamou a atenção muito grande essa fotografia, tá? Essa é minha, tirada aí. E essa é uma, eu sempre repito, né? Essa foi uma enchente de 2014, um realismo fantástico, né? Eu não sei, é cena de filme e tudo, mas é uma foto real, tá? A vaca foi pro poste, não foi pro brejo. Veja que uma enchente colocar lá em cima não é pouca coisa, tá? Toda essa situação na nossa cabeça enquanto ser humano, né? Exemplos de ambiguidade, incerteza, mudança, mobilidade, tudo está interligado e nada faz sentido. Eu estou perdido. Para que lado eu vou, né? Caos. Então tem um quê de subjetividade, né? De desordem, de falta de conhecimento. Na verdade existem ordem e a gente não sabe. Até os mistérios aí, para quem talvez seja mais religioso, se o mistério é tão misterioso, se o mistério é infinito, nossa mente finita e pequena não cabe todo o mistério. Só vai caber um pedacinho dele, né? Então, por conta disso, a verdade, seja ela qual for, é sempre evolutiva. Ainda bem que existem ambientes como esse que a gente consegue avançar discutindo, debatendo, e o que é verdadeiro hoje, amanhã talvez não seja, vamos evoluir. Então, evolução, para mim, é sinônimo também de interação. Tá? A tradição, independente se a gente fizer um outro viés, talvez com ideais, ideias, ideológico, né? Reacionário ou revolucionário, aí a gente tem que abrir o dicionário até para dar uma olhada, o que é que invoca, mas a tradição se apresenta sempre como antagônica à mudança. Então o resgate à tradição é uma briga quando a gente coloca com caos. Então, toda vez que se invoca retorno aos valores tradicionais, é porque a mudança produz incertezas, dúvidas, né? Então, o caótico ou o caos tem um quê de barbárie, que não há regulação. Da mesma forma que não há ordem na natureza, mas a gente acabou de ver que tem sim uma ordem extremamente genial. O nosso professor Aldo ali acabou de nos dar uma aula. Eu vou procurar uma daquelas referências também, algumas ali, que eu não li. Mas com certeza tem muita, até se todos os livros sumissem, todo conhecimento poderia ser gerado de novo abrindo o livro maravilhoso que é a natureza. Abre lá que está tudo escrito a maneira como é que a gente deve se relacionar. Em síntese, né? Caos é desordem. Mas na física, eu peço permissão ali à professora Márcia, né, querida professora Márcia, também tem um significado bastante preciso. Aí começa um paradoxo. Ora, eu estou dizendo que um troço é desgovernado, desordenado, que ninguém sabe como é, mas ao mesmo tempo é preciso, né? Então, sistemas dinâmicos caóticos são sempre sistemas que têm uma regra de evolução temporal bem definida. Mas mesmo assim, são imprevisíveis ao longo do tempo. Olha que confusão. Parece que eu estou brincando com as palavras. É paradoxal. Tentando traduzir e tentando colocar esse tipo de discussão no ambiente. Eu vi até pela programação que vai ter matemática, vai ter uma complexidade, aí eu não me atrevi a dar as explicações. E procurei ver de uma maneira que eu entendi, talvez de uma forma equivocada. Peço até a complacência de todos aqui, no final vocês me perguntem ou discordem, né, para a gente avançar. Essa acomodação, né, o outro trabalhando para mim, a assimilação eu trabalhando para o outro, na verdade a relação é eu com o outro, né? Então, os problemas a resolver são de diversas formas. O equilíbrio, da razão dos desequilíbrios e, sobretudo, o mecanismo, o nexo causal de causa e efeito
desses equilíbrios e reequilíbrios. Tá? Ali está a fonte. Então eu posso traduzir a mesma figura dessa maneira, né? Egoísmo, altruísmo, solidariedade. Então aí eu tenho, para essas mudanças, muitas vezes o aleatório, né? Que se justifica pelo acaso, pelo joguinho de dados, Deus joga os dados, ou a necessidade, né? Ou faz ou morre. Ou tem o cérebro menor para entrar de casa e ganhar o ossinho, né? Do cachorro lá, a síndrome da domesticação. Eu sinto que eu estou meio domesticado, eu já tinha mais adrenalina correndo. Eu acho que é o tempo, né? Vai ficando um pouco mais antigo, aí a gente vai adocicando, né? Então, relações de causa e efeito, de feedback, de retroalimentação, que dissipa aí determinadas forças, e essa relação entre ordem e caos interage, vai para um setor de caos, se organiza, gera outra ordem e fica essa dialética, esse debate entre ordem e caos. Essas ideias todas que eu estou começando a apresentar agora são ideias, digamos, são um alicerce para a gente chegar no nosso ambiente do caos. O sistema, até a entropia, né? A entropia do sistema, eu digo que só está vivo quando tem o debate. O local da paz eterna é o cemitério. Então, que bom que tem debate, que bom que tem choque de ideias, que bom que tem ideias divergentes, que bom que a gente consegue ter espaços como esse para abrir a boca. Que bom que pode haver o debate. Então, contradições como espaço de construção permanente. Obviamente que tem que se chegar a avanços. E a realidade, apesar de una, é diversa e transformável, e a mudança é que é o constante. Essa figurinha, né, na linha ali do que se falou, isso foi de um livro até de geologia, ou geomorfologia. Eu não me atrevo a falar aí da parte biológica, mas também teria o tempo aí com uma leitura. Se a gente colocar aí os 4 bilhões de anos aí que já foi falado, os dinossauros começaram por aqui, se extinguiram por aqui, aqui começou a existir cachorro e gato, o ser humano é o nada aqui no final. Vou dar um zoom ali no nada no final. Aqui, 1 milhão de anos, os nossos 1,5 milhão primogênitos símios surgiram por ali. Eu fico me perguntando se todos nós fizéssemos o seguinte. Aí tem a parte física, o professor Aldo comentou também da parte biológica. Imaginem se a gente colocasse a história cultural do ser humano. Eu até procurei uma figurinha, não achei. Vou bolar essa figurinha. Se nós estamos aqui 1 milhão de anos, 1 milhão de anos, imagine um relógio, aquele relógio anterior. 1 milhão de anos, a cultura, a conversa, os livros. Essa interação, o microfone, surgiu no segundo final desse relógio. Nós passamos, culturalmente, interagindo, 99,99% do tempo, nu, comendo animal morto e o que caía das árvores. Então tem um quê ainda aí, humano, de selvagem. Tem um quê ainda na nossa evolução, isso é leitura, cruza daqui, cruza com quem veio no Fronteira do Pensamento, cruza com papo com outros professores, cruza com muita coisa. Tem um quê de selvagem, tem um quê de criança, tem um quê de animal, e tem um quê de filósofo grego, de monge ou místico neoplatônico, de monge talvez medieval. Mas tudo isso é muito pequenininho, né? Comparado com toda a carga que nós temos aí ainda para aprender sobre interações. Imagina esse relógio de todos nós interagindo uns com os outros. Só que, enquanto espécie, o poder nosso de transformação vai além de quebrar a pedra para abrir o coquinho, né? Então aí a gente está um pouquinho mais avançado.
muito do debate, né? Esse também veio aqui em Porto Alegre, veio no Fronteiras e tal, em inglês e tudo mais, né? O relógio representou a ordem do universo. Para saber como funciona essa ordem, basta desmontar e compreender como suas peças funcionavam, né? Então, a nossa evolução, o relojoeiro cego, etc, etc. No campo das ciências humanas, das relações uns com os outros, eu entendo que, me desculpem aí os, com certeza, mais habilitados do que eu, mas eu entendo que muito da busca, né? Só que a gente não é de plástico, a gente não é um plantio de eucalipto, a gente não é igual um com o outro, né? Então as reações são as mais diversas. Até a nível de simulação, multiagentes, e cada um tomando suas decisões individuais, e uma pequena provocação de um modifica todo um conjunto de coisas. É um ramo aí de pesquisa bem interessante. Então, essa primeira corrente a se preocupar, a maneira como eu estava dissipando essas energias aí que causam ou acarretam essas transformações, entropia, né? O Prigogine ali, estruturas dissipativas, e aí entra a teoria do caos, o efeito borboleta, que também é conhecido, tem filmes sobre isso. Vou só colocar um exemplo aqui. Imagine aqui, esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma formuleta qualquer, esqueçam a fórmula. A fórmula é a mesma, a maneira de representação, entretanto, se modificou, olhem só, um pequeno número na quarta casa decimal. Então, sistemas que têm um comportamento bem definido, mas com pequenas modificações nas condições iniciais, nos conduzem, depois de um certo tempo, a coisas completamente variáveis. Tá? Então, é o tal do efeito borboleta. Ou ainda, né, a bifurcação, pensem, cheguei numa encruzilhada. No momento atual, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é bem assim, a gente já passou. Inclusive, a URGS já passou por vários momentos, tão antiga, já passou por várias encruzilhadas e vai passar por mais. Ao invés da gente se assustar com os momentos atuais, vamos pensar o seguinte, são momentos evolucionários. A gente vai evoluir para algum canto, como indivíduo e como sociedade, tá? Então, aqui, ó, só pulando rapidamente, estruturas dissipativas, entropia, teoria do caos e efeito da borboleta, né, que foi essa das condições iniciais. O sistema é conhecido, mas não sabemos como ele fará seguir. Ou seja, há uma determinação até o ponto que um efeito borboleta incida sobre o sistema. Assim podemos dizer que o destino existe, mas nós os modificamos todas as vezes que fazemos alguma escolha, né? Alguns acham do karma, bate ali, bate acolá, pode pensar do jeito que quiser. O interessante é, e daí? E daí como é que eu uso isso para evoluir? É esse o meu dilema da ação. Então, por exemplo, uma das linhas de pesquisa, a gente atua aí em alguns programas de pós-graduação aqui da URGS, mas, por exemplo, um lá na engenharia civil, que é programa de pós-graduação em construção e infraestrutura, a linha de pesquisa é resiliência de infraestrutura crítica. Então, vocês imaginem que no ano passado, ou um ano e meio atrás, deu um vendaval em Porto Alegre e colocou as árvores de Porto Alegre no chão. Por exemplo, ali no Parque Marinha do Brasil, mas na cidade toda. Um evento que eu não considero um desastre. É um evento natural, venta, vai ventar de novo. Assim como vai chover de novo e vai ter de novo inundação. Só que um evento de 30 minutos, 40 minutos, os prejuízos e os efeitos foram sentidos na cidade de Porto Alegre durante quase 50 dias, com custo altíssimo. Então a pergunta que eu faço é, se eu já sei que venta, se eu já sei que se ventar, vai cair a árvore. Tem árvore velha, tem árvore antiga, tem árvore que está com parasita aí, é claro que vai. Vai cair na via principal, vai cair ali, vai cair acolá, mas por outro lado as árvores são bonitas.
me traz uma paz de espírito. Porto Alegre é uma das mais arborizadas capitais aí do país. Como é que a gente concilia isso? Como é que eu dimensiono projetos de engenharia que sejam mais resilientes? Quais critérios? E quais critérios podem ser adotados no ambiente institucional como a Prefeitura da cidade de Porto Alegre? Pois a gente não está em Xangai, na China, onde eu tive o prazer de ir com o professor Carlos Alexandre. Não estamos numa cidade holandesa, nem tampouco europeia. Não estamos na Europa, nem na Ásia, nem na Bahia. A gente está na cidade de Porto Alegre, vizinha de Alvorada e de Viamão. Logo, as soluções, vejam, técnicas, que tem que obedecer à lei da gravidade, tem que ter como condicionantes ou limites as condições institucionais da Prefeitura de Porto Alegre, com sua capacidade organizacional, o organograma, condição financeira, o histórico cultural da cidade de Porto Alegre e assim por diante. Tudo isso nos impõe limites. Bom, geometria ou fractal. Aqui vou mostrar no exemplo, borboleta eu já falei. Aqui começando com triângulo, isso é muito conhecido também, tem animação de vídeo. Cada lado do triângulo, vejam que eu fiz outro triângulo, depois cada um desses eu fiz outro triângulo, e aí eu vou indo e repetindo esse padrão. A forma vai gerar um elemento, e o padrão de mudança é o que nos interessa. Limites. Limites, tá? Aqui é um exemplo, aqui é outro exemplo. Limites. Vou falar o limite daqui a pouco, né? Então, o caos estuda sistemas em interação. O caos nos leva a um nível de evolução. O caótico não é comprovável, é muito difícil, aí tem muita dúvida, né? Ah, mas isso não pode provar. Só que o caos, enquanto prova científica, sempre de difícil comprovação. Já vou falar por quê. Entretanto, ele é sentido, percebido em toda a realidade que nos rodeia. Foram aqueles sentimentos daquelas figuras anteriores. Então, tem algo que está um pouco mal resolvido. Então, veja que eu comecei até invocando Piaget, veja que às vezes definir o problema é o problema, a palavra, né, que sai da nossa boca indica muito o grau de organização até da nossa cabeça. Então, invocando aí grego antigo, sabido, se o mundo está desorganizado é porque talvez os indivíduos estejam também desorganizados. Então, a necessidade da gente exprimir, expressar essa leitura da realidade um pouco melhor se torna também necessária. Veja que na realidade que nos cerca, deixa eu só colocar aqui, a adequação ou inadequação das nossas ações na nossa realidade que nos cerca, que sempre aparenta ser caótica, compreende interações de vários atributos ou de vários aspectos. O resultado de tudo isso, e aqui eu vou me aproximando do final para a gente debater, é o seguinte, ó. Nós temos evidências, aí quase metodologia de pesquisa científica, nós temos evidências, observamos uma realidade numa escala de espaço e de tempo. A partir dessas conclusões, formulamos alguma hipótese. A tese, para provar ou refutar nossa hipótese, vai gerar um modelo de comportamento e assim por diante. Um dilema, né? Nós observamos realidades em uma determinada escala, e depois de espaço e de tempo. E depois nós generalizamos para outras. Em que medida, aí entra a bifurcação, né? A encruzilhada, em que medida essa explicação comportamental de um determinado fenômeno continua válida, já que chega até um determinado limite, ela não consegue explicar mais. Pelo menos não bate com o que nós estamos observando. E tudo isso, no nosso ambiente, aqui dentro da URGS, aqui debatendo com colegas, aqui enfrentando o Ministério Público, aqui justificando decisões de investimento de milhares ou milhões de reais,
a gente bate muito, por incrível que pareça, com o encontro com a namorada, a primeira namorada ou no primeiro momento, pois só vemos coisa boa. A gente não consegue filtrar, é o wishful thinking, eu acho que em inglês até a expressão. Não consegue filtrar. Então tem colegas que estão nessa fronteira, isso é o debate inclusive aqui dentro do ambiente da prefeitura, ou em Brasília, ou no estado, com políticas de infraestrutura, que claramente, e mostrado por A mais B, tem erros, equívocos, e não consegue ver porque o fulano ou o cicrano disse, é muito difícil a transferência dessa tecnologia para o nosso mundo real. Por conta disso, a engenharia, por exemplo, a lei da gravidade, acertei aqui o botão, a lei da gravidade, a hidrologia, enchente, ou aquela vaca que foi parar no poste que vocês viram. A regra ou a norma física funciona na China, no Japão, nos Estados Unidos, em Alvorada e Viamão. Entretanto, o contexto é quase uma condição de contorno, é completamente diferente. Logo, uma tecnologia que funciona em Tel Aviv, talvez não consiga ser utilizada aqui, porque todo o contexto é diferente. Então, está em pleno aplicação prática de tudo isso também. Aí entra as pessoas, a verdade. Cada um de nós já tem um sentimento do que é certo e errado, né? Talvez, eu acho que eu já vi alguém de neurologia falando isso, né? Da gente ver um cachorro estribuchado ali na rua e aquilo dá uma dor interna nossa, uma dor no coração. Ora, mas aquilo não está me causando a dor está no outro. Mas aquela cena foi tão forte que no meu cérebro ativou alguma coisa e eu sinto as dores daquilo, né? Mostrando que, na verdade, tem conexões aí de outra forma. Então, o que é certo, o que é errado, o que é necessário, né, para respeitar um para o outro, nós já sentimos e já sabemos. O problema não é falar nem discutir, é fazer. Tá? Bom, agora eu termino como eu abri a fala, né? Caos é sinônimo de desordem, de catástrofe, de desconhecimento. E eu digo que no nosso ambiente, vamos dizer, social, e quem diz isso não sou eu, é um outro autor, eu só botei ali o caos em letra azul, tá? As catástrofes da nossa época não são produtos das necessidades, do nicho, ou do habitat, ou do meio que nos cerca. Né? Sempre que chove aqui em Porto Alegre, os jornais estão repletos de informações do tipo, mudança climática. É um bom argumento para justificar, já que a nuvem não tem CPF. Aí esquecem de dizer, olha, autorizamos a ocupação em área irregular, tem muito lixo não coletado, o cano não está sendo limpo, né, porque tem excessiva, descobriram corrupção até para a limpeza do cano, dos bueiros, da boca de lobo e do posto de visita. Então, óbvio que não vai funcionar. E de decisões pouco sábias. Né? Esse autor aí é do pós-guerra, ele dizia, o nome do livro é As Ideias Têm Consequências, alguma coisa assim. Então é bem interessante. Bom, com isso eu termino até pelo horário, tivemos várias falas. Ele usou, eu cedi meus minutos para ele, então que bom que ele usou, tá? E com isso eu encerro e fico à disposição então para perguntas. Muito obrigado.